Chaveiros, preste atenção. Nessa aula, eu vou falar especificamente sobre palavras-chave. Mas antes de você entender sobre as palavras-chave, que são palavras-chave, já diz tudo. É o que vai fazer o teu cliente encontrar o teu anúncio para você vender e aí você poder crescer. Eu quero que você entenda o mecanismo, que eu sempre utilizo esse exemplo para você entender a importância de tudo que você vai aprender nesse módulo. Imagina o seguinte, toda vez que... Qual foi o último produto que você comprou? Qual foi o último produto que você comprou, João? O microfone. O microfone. Você comprou na internet? Sim. Beleza, vou dar o exemplo do João que comprou o microfone. Cara, a primeira coisa que o João ele fez, só para você entender, porque o processo que ele faz para comprar um produto na internet é o mesmo processo que o teu cliente vai fazer para comprar o teu produto. Então, se você fizer com que esse processo seja um processo muito bem feito, você vai ter o resultado como o vendedor teve que vendeu o microfone para ele. Então, a primeira coisa que o João ele fez para comprar o microfone foi o quê? Pesquisar. Ele botou no Google, ele botou numa plataforma específica, ele pesquisou. Então, a primeira coisa que você tem que fazer muito bem feito é a palavra-chave. Depois que o João ele pesquisou, ele foi lá e fez o quê? Ele olhou a foto. Ele visualizou a foto e ele foi e clicou no anúncio. Não foi a foto primeiro. Primeiro ele pesquisou, achou o anúncio. Achou o anúncio, ele clicou na foto. Então a foto, de alguma forma, atraiu ele. Ele falou, cara, gostei disso aqui, é esse que eu estou procurando. Clicou. Então aí entra o segundo ponto, que é o ponto da foto, que eu vou te ensinar sobre isso. Depois da foto, o que o João ele fez? Ele olhou a descrição para ver se bate com aquilo que ele quer. Se é compatível com aquilo que ele, com o material dele, com a ferramenta dele. Então o terceiro ponto, descrição. Depois ele acaba olhando o preço. Antes ele também olhou. Mas não foi o fator principal para ele fechar a venda, porque ele precisava ver algumas informações específicas. Depois ele vai e olha o preço e depois ele vai lá e finaliza a compra. Por que eu estou falando isso logo nessa primeira fase, na primeira aula de palavra-chave? Porque se você entender que todo mundo que compra alguma coisa na internet passa por esse funil, o que você precisa ter muito claro? Esses 4 pontos, que é palavra-chave, foto, descrição e preço, eles precisam estar praticamente perfeito. E é isso que vai fazer você vender bem no orgânico, tá? Então o primeiro ponto é a palavra-chave. Robson, então como é que eu faço para que o meu cliente siga esse processo, e tenha o resultado de comprar, assim como o João comprou o microfone, eu comprei, por exemplo, o meu último produto que eu comprei foi esse mouse aqui. Esse mouse aqui. Esse mouse não, porque tem um mousezinho junto que tá aqui, mas eu tô usando esse aqui. Comprei um mouse e o teclado sem fio. Então qual é o primeiro passo? Palavra-chave. Porque é a primeira coisa que o cliente ele vai pesquisar para te achar, velho. Então tem um monte de gente que faz assim, eu vendo, por exemplo, dá um exemplo de um pijama. Pijama longo. Esse dia eu conversei com o cara falou assim, Robson, não sei o que eu tô fazendo de errado, mano, na Shopee, eu não consigo crescer. E ele vende até bem no Mercado Livre, porque na Mercado Livre é um pouco diferente. Eu falei, mano, deixa eu ver teu anúncio. Aí eu olhei, ele vende até o mesmo produto que nós vendemos, e aí tá lá, pô. Palavra-chave, pijama longo. Aí no outro anúncio, pijama longo adulto. E, gente, nunca que a pessoa vai vender. Nunca. Então tem que ter palavra-chave que vai atrair o teu cliente, que o algoritmo, de alguma forma, vai te entregar para o cliente, tá? Então eu compartilhei a tela aqui para você ver. Eu compartilhei a tela com vocês na aba da Shopee quando você faz um novo cadastro, tá? Só que eu, Robson, eu não subo cadastro pela Shopee. Eu subo cadastro pelo Bling. Por quê? Eu vendo em várias plataformas. Então, se eu tiver que subir cada cadastro em cada plataforma, é muito trabalho. Eu subo no Bling, com um clique eu envio praticamente para todas ao mesmo tempo. Essa é a importância do Bling, que você vai ter isso no bônus com o Márcio falando do Bling, tá? Como você crescer no Bling. Mas eu vou subir aqui só para vocês terem uma ideia. Então a primeira coisa que você vai fazer é a palavra-chave, como nós já combinamos, dando o exemplo do João que ele comprou o microfone. Qual foi o primeiro passo? Ele pesquisou. Então a sua palavra-chave, ela precisa estar totalmente perfeita, vamos dizer assim. Robson, onde eu encontro palavra-chave? Eu sempre aconselho que as 4 primeiras palavras tem que ser realmente característica de um produto. Vamos dar um exemplo que eu vou vender um pijama longo, tá? Então eu vou colocar as primeiras 4 palavras característica do produto, senão fica aquele anúncio feio, tipo pijama, atacado, barato, promoção, aí realmente não é legal, tá? O teu cliente ele vai até ver, porém ele não vai comprar porque tá confuso. Então vamos lá, pijama, se ele é feminino, eu coloco pijama, feminino, longo. Beleza. Então bota aqui, pijama feminino longo. Beleza. Então 3 palavras-chave que já vão caracterizar, o meu produto, para não ficar aquela parada feia, aquela parada toda bagunçada. Show de bola. Depois, a 4ª palavra, a 5ª palavra em diante, eu já coloco palavras estratégicas.
Por exemplo, uma das ferramentas que eu utilizo, na verdade, a primeira ferramenta que eu utilizo é a própria Shopee. Porque se eu estou vendendo na Shopee, quem são meus concorrentes? É quem vende no Mercado Livre? Também, mas primeiramente quem é meu concorrente é quem vende na Shopee. Então eu vou lá e coloco aqui, ó, pijama feminino. Você vai perceber que os 5 primeiros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, os 5 primeiros são anúncio, é o que? É o Shopee Ads, são pessoas que estão pagando para estarem aqui, tá? E após isso, na segunda fileira já são os anúncios, já são os produtos orgânicos, produtos que realmente estão ali porque vendem muito, porque tem uma relevância e tudo mais. E aí você pesquisando aqui, ó, pijama, no caso nosso, a gente colocou pijama feminino. O nosso é pijama longo. Não tem problema, você pode até usar essas mesmas palavras-chave. Ó, vou dar um exemplo desse... Eu não pego, tá? Muito palavra-chave dos anúncios. Eu pego, mas não uso isso como um parâmetro principal. Eu prefiro pegar dos orgânicos, porque ele tem um certo mérito para estar aqui. Então vamos lá, vou dar um exemplo desse pijama longo aqui, 870 vendido, legal. Ó, eu cliquei aqui, ó, pijama americano. Ó, pijama americano, longo, manga curta, bela, da serra, enfim, aí a pessoa colocou palavras estratégicas. O que acontece? Esse americano, ele deve ter um motivo do porquê ele está ali. E aí o que eu faço? Eu até sei o motivo dele. Se você pegar e colocar aqui, ó, a outra ferramenta que eu utilizo para encontrar palavras-chave, bota aí, João, Google Trends. Eu coloco aqui, ó, pijama. E pesquiso. O Google Trends ele vai te dizer o seguinte, quais são as palavras mais relevantes comparado àquilo que você está pesquisando, números e etc. Aí olha só, volta aqui, olha que legal. Aqui embaixo mostra o ranking, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. E se você ver aqui, ó, primeiro pijama Jade Picon. Cara, sem dúvida eu pego isso aqui, sem dúvida, eu já vou lá e coloco. Pijama longo Jade Picon. Robson, por quê? Porque provavelmente ela fez alguma dancinha, provavelmente ela apareceu no Instagram, aparecendo com um pijama que todo mundo gostou, a galera começa a pesquisar querendo o pijama igual a dela. Robson, mas não vai banir, não vai dar... Não, pode ficar tranquilo. Eu, inclusive, Jade Picon, Virgínia, eu uso quase todos os meus produtos femininos, porque elas são grande influência no país. Então, ó, pijama Jade Picon, que é o primeiro, pijama Dior não coloco porque é uma marca, e pijama americano. E aqui mostra o porquê dessas pesquisas estarem tão lá em cima. Por que muitas pessoas estão pesquisando isso? Então, o pijama americano, eu já tive uma experiência com isso. Eu, no começo da minha trajetória no e-commerce, a gente começou a fabricar. Inclusive, esse pijama, né? O pijama longo de suede. Só que, cara, a gente foi lá, fez o pijama. Só para vocês terem uma ideia, esse pijama ele ficou travado. Só que a gente comprou 60 mil de tecido, nós fizemos 60 mil reais de pijama de suede, né? Esse pijama longo. E aí ele não tava vendendo, pô. Não vendia por nada. Eu falei assim, cara, eu preciso que isso venda, eu preciso que isso venda. E aí eu falei, velho, eu vou melhorar meu anúncio. Isso foi logo no meu começo, né? Só que a gente tava com grana ali para investir, não faria isso de novo. E aí eu coloquei e falei, mano, eu vou pesquisar, né, palavras relevantes, palavras-chave relevantes. E aí eu vi que pijama americano era uma palavra que estava muito em alta. Eu coloquei na Shopee, estava em alta. Em alta, quando eu falo, é quando aparece em primeiro. Por exemplo, ó, se eu coloco aqui, ó, pijama... Os primeiros são os mais pesquisados. Aqui não está aparecendo americano. Aqui tá, lá embaixo, ó, pijama americano. Mas ele estava aparecendo aqui em cima. Os primeiros que aparecem aqui são os mais pesquisados. Isso também é um jeito de você conseguir palavra-chave. E eu fui lá e falei, cara, eu vou melhorar meu anúncio e eu vou pesquisar palavras relevantes. E eu coloquei americano. Eu vi que Mercado Livre, Shopee, no Google, no Uber Suggest, todas elas estavam indicando americano. E galera, por incrível que pareça, eu fui lá, alterei esse anúncio, né? Coloquei pijama americano, mudei algumas outras coisas, melhorei ali a foto e tudo mais. Deu uma semana, vendeu um. Deu 2 semanas, vendeu 3. E começou a vender. Começou a vender, de ser o ponto do produto ser mais vendido. Aquilo que eu tinha 60 mil em estoque, nós tivemos que fabricar mais. Então, assim, inclusive é um dos produtos que a gente mais vende. Agora, por exemplo, eu não tenho dele, porque ele vende demais. Toda vez que eu abro ele, eu libero o anúncio dele, vende muito. Então, Robson, você tem certeza que a palavra americano foi o que fez a diferença no teu anúncio? Não, mas foi a única coisa que eu mudei. Descrição eu mudei, preço eu não mudei nada. Então, a única coisa relevante que eu mudei e fez, né, essa diferença nas vendas foi a palavra americano. Então, palavra-chave faz muita diferença no teu anúncio. Então, vamos lá. Primeiro lugar para você pesquisar a palavra-chave na própria Shopee. Então, vamos voltar aqui, pijama
feminino. Aqui a gente pegou o exemplo do Jade Picon. Ó, vamos dar exemplo aqui de outros pijamas. Vou dar um exemplo desse aqui, ó, 13.800 vendidos. Eu sempre me espelho naquele que mais vende, né? Tipo, não tem porquê eu me espelhar naquilo que não tá vendendo bem. Ó, pijama, baby doll, algodão. Ele não é de algodão, inclusive esse da foto também não é de algodão. As pessoas colocam, mas não é. Eu não aconselho você mentir sobre o teu produto, já me ferrei por conta disso. Esse não tem muita palavra-chave. Rosso, mas por que esse anúncio vendeu muito? Existe o fator pioneirismo. A Shopee está há pouco tempo no Brasil, então pode ter acontecido desse produto ser um dos primeiros a ser anunciado e sem sombra de dúvida, se a pessoa conseguiu manter o anúncio, não pausa, não tem boas avaliações, que é o caso, 4.9, sem dúvida ele sempre vai aparecer primeiro, mesmo com poucas palavras-chave. Por quê? Ele foi um dos primeiros anúncios da Shopee, tá? Isso é um ponto importante também. Ó, esse daqui, 809 vendido, pijama longo, malha PP adulto manga lisa. Então, adulto eu vou pegar. Tá? Adulto é algo que realmente funciona. Eu colocaria até aqui, ó, pijama feminino, adulto, porque as pessoas podem achar que é infantil. Beleza, já tá assim, ó, pijama adulto longo Jade Picon. Beleza, o Jade Picon não é que fica bonito, são palavras-chave para você atrair a pessoa. Enfim, então você vai pesquisar aqui as palavras mais relevantes de acordo com aquele teu produto para você colocar no teu anúncio. Ó, esse aqui, 1.100 vendido. Deixa eu pegar um pijama longo. Vou pegar esse daqui, ó. Ó, pijama longo, malha estampado. Aí você vai colocar, se ele for estampado, barato, cara, barato é algo que funciona demais. Conforto, inverno, âncora. Voltando aqui, ó. Barato. E aí tem sempre umas palavras-chave que eu sempre utilizo. Por exemplo, barato eu sempre utilizo. Outra palavra-chave para o pijama, cara, coloca inverno. Outra palavra-chave, porque é um outro... É como se fosse o outro jeito de você chamar de pijama. Roupa de dormir. Então, como é que tá o anúncio? Pijama feminino adulto, longo, Jade Picon, barato, inverno, roupa de dormir. 70 palavras-chave, 70 caracteres. Eu aconselho no máximo 90, 95, que eu já acho muito. Para você ter ideia, de cada produto eu subo de 4 a 6 anúncios e eu sempre mudo as palavras-chave. Então, ó, pijama feminino adulto, longo, Jade Picon, barato, inverno, roupa de dormir. Já que eu vi tudo na Shopee e não achei mais nada diferente daquilo que eu quero, eu vou lá no Google Trends, que é a plataforma que eu falei para vocês, de vocês pesquisarem palavras relevantes. Então aqui o primeiro Jade Picon, nós já pegamos, o Dior eu não pego, americano eu colocaria, porque ele está muito bem pesquisado. Então coloca pijama feminino adulto longo, americano, Jade Picon, barato, inverno, roupa de dormir. Vamos ver se tem mais alguma outra palavra. Americano, não, beleza, aqui já foi. Aí o outro aplicativo que eu utilizo é o Uber Suggest, que ele é bem legal também, mas ele tem um limite diário. Aqui, ó. Vou colocar pijama, e o bom dele é que ele é até um pouco mais específico, ele mostra um pouco mais os números. Ó, e aqui você pega a palavra-chave, ó, pijama feminino, pijama masculino, pijama infantil. Essas aqui são as palavras mais pesquisadas, ó, o volume, 200 mil. Então o pijama feminino, ele está sendo muito pesquisado. E aí você coloca lá no seu, cara, pijama feminino, beleza, então você já está dentro do Uber Suggest. Pijamas, pode ser também, você pode fazer isso, colocar aqui no final, aqui, colocar assim, ó, pijamas, não há problema. Só não passa de 90 a 100, tá? Pijamas, aqui a gente vai passar só para dar um exemplo. Pijama masculino não é o caso, pijama feminino inverno, aí você vê aqui, ó, inverno já tem, já colocamos. Beleza. Pijama cirúrgico, por exemplo, se o seu pijama for um pijama de botão, vale a pena você colocar, tá? Pijama casal. Ok, nós já pesquisamos no Uber Suggest, estamos dentro do que ele está indicando aqui. Já pesquisamos o Google Trends, estamos dentro do que eles estão pesquisando. E nós já pesquisamos aqui na própria Shopee. Tem mais lugares, no próprio Mercado Livre, existem outras plataformas. Cara, mas essas três já vai ser o suficiente para você encontrar boas palavras-chave, tá? Então, como é que ficou o anúncio? Pijama feminino adulto, longo americano, Jade Picon, barato, inverno, roupa de dormir, pijamas. Óbvio, né? A gente falando assim fica a coisa mais ridícula do mundo. Mas a sua característica do teu produto são as 4 primeiras palavras, que é pijama, feminino, adulto, longo. Isso vai descrever teu produto. Se você tem por exemplo, o tecido do seu produto é bom, aí você pode botar aqui algodão ou liganete, enfim, aí você coloca de acordo. Beleza? E aí, pra gente fechar essa aula, aqui no caso eles já vão até indicar a categoria recomendada, que no caso de roupas femininas, traje para dormir, pijamas e pijamas. Ok. Próximo. Então você aprendeu aqui como é que eu faço
para encontrar palavras-chave. Essa parte da palavra-chave é onde demora um pouquinho mais. Por quê? Eu analiso. Eu vou lá, cara, eu vou, por exemplo, no Shopee Ads, no próprio Shopee Ads você consegue pesquisar palavras relevantes, mas tudo dentro do que eu mostrei aqui para vocês. A única coisa que você precisa fazer é encontrar palavras relevantes que vai fazer, vou dar o exemplo aqui do João, e encontrar o teu anúncio, beleza? Então você aprendeu nessa aula palavra-chave.